Mas por o universo bolsonarista, né, Florestan, desceu muito mal tudo que o ex-presidente falou. Chamou o pessoal de maluco, debochou do Pix, chamou Alexandre de Moraes para ser vice, e é claro que a turma dele não perdoou. Segundo um levantamento feito aí pela Arquimedes, né, durante a fala do Bolsonaro, as manifestações feitas nas redes sociais, né, apontaram que 65% das menções a Bolsonaro foram negativas, enquanto apenas 14% foram positivas. As demais foram neutras. Ou seja, a reação nas redes sociais não foi nada boa para ele. Porque ali ele mostrou quem ele é, né? Ele brincou com o Alexandre de Moraes, convidou ele para ser vice numa chapa em 2026, pediu desculpas por ter dito em 2022, acho que foi 2022, que alguns ministros do Supremo, entre eles o próprio Alexandre de Moraes, teriam recebido de 20 a 30 milhões de dólares para vender sentenças, né? Falou que ele não tinha provas disso, pediu desculpas, que era uma coisa de uma reunião fechada, que vazou, enfim, debochou dos seus seguidores, né? Quando fez assim uma fala estranha, né? Falando que ele consegue mais do que a Rede Globo com Criança Esperança, né? Ou seja, ele é a criança esperança do bolsonarismo, porque conseguiu arrecadar 18 milhões de reais em Pix, né? Quando pediu ajuda dos seus seguidores, né? E faz aquela galhofa dando risada ao lado dos advogados, né? Que vão receber parte desse dinheiro, né? E também chamou de malucos, né? Aqueles que carregavam faixas e cartazes pedindo a volta do AI-5, né? Foram todos malucos, esses malucos. Ou seja, o bolsonarismo, né? Aquele que fica vendo esses recortes do Nicolas, ficaram por conta com o Bolsonaro. No meu entendimento, o Bolsonaro deve ter conversado muito com o Tarcísio nesse fim de semana que ele ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes. A conversa agora na mídia corporativa é de que Bolsonaro vai ser condenado, mas não vai para a cadeia, né? Vai para casa porque ele tem problemas de saúde, né? Ou seja, alguma coisa está armada aí, viu, gente? Eu até coloco isso para vocês refletirem, porque ele vive andando de jet ski, diz que a pandemia, o Covid, jamais pegaria nele, porque ele é um atleta, né? Mas ele é difícil entender o que é cena dele, porque várias vezes ele é internado, a gente nunca sabe o que é cena, o que é verdadeiro. Acho que seria estranho se ele, de cara, fosse cumprir a sua condenação na sua residência andando de jet ski. Mário Vitor. Bom, eu agora já não entendo mais nada, porque eu ouvi as pessoas dizendo que a sessão no Supremo Tribunal Federal estava dando muito palco para o Bolsonaro, que ele ia aproveitar, que aquilo ia ser bom para ele, que ia acabar. E agora, segundo consta, as pessoas odiaram. Então, eu acho que devia dar mais tempo de televisão para o Bolsonaro. Quanto mais ele fala, mais ele exala aquele odor desagradável e mais ele se desgasta, né? Então, e eu tenho essa impressão mesmo. Se bem que eu não sei exatamente quem é que estava acompanhando, eu creio que o gado estava todo acompanhando também. Então, se o gado está assim, também não poderia ser de outro jeito, né? Aquilo foi um desastre midiático inédito, porque essa história de. Afinal de contas, a moça do batom, como é que é o nome dela? Débora? A Débora Isso. do batom, ela é uma inocente ou é uma maluca? Como é que fica? Ele sugeriu que quem estava lá era petista. Vocês não perceberam isso? Ele queria chegar nessa história de que chegaram sem ônibus estranho, que ele suspeito. Então, aquele pessoal, ele não sabe por quê, porque não foi ninguém do acampamento lá e tudo. Não, as pessoas que estavam lá eram fiéis, bolsominions. Preciso ressalvar que ele chamou de malucos, foi quando ele falou especificamente sobre o pedido de AI-5, que eu me lembro foi assim. Não foi, sim, todos os bolsonaristas estão na rua, são malucos. Foi especificamente ali. Eu acho isso, né, gente, que nós comentamos ontem. Eles todos, combinados ou não, com algumas variações formais de linguagem e tal, o que é que eles fizeram? Eles tentaram convencer de que, olha, nós fizemos tudo aquilo que vocês viram, mas não era nada daquilo que vocês estão pensando, né? Não era golpe. Realmente, teve ali uma minuta não, considerando-os, mas não era nada disso, isso não era uma minuta de golpe. Ah, sim, cogitações sobre estado de sítio, estado de defesa, mas eu não convoquei os conselhos da República de Defesa, eu não assinei nada, e depois se viu que não era bem aquilo. Ou seja, aquilo ali para mim foi uma coisa assim,
vocês estão equivocados, é verdade, a gente fez algumas coisas, mas nós não era o que vocês estão pensando, né? Ou seja, uma tentativa bem assim, patética de né, iludir, sabe, manipular as pessoas, ou tapar o sol com a peneira, e que não cola, não, né? Não, isso não vai mudar em nada, o que cada ministro do Supremo está pensando, né? A condenação que vem por aí, e eu acho que teve essas coisas do Bolsonaro, essa mudança eu até falei antes daqui de Começa Lá, que eu tinha ouvido de alguém desse campo aí que ele ia ser muito sóbrio. Não foi nem mais do que sóbrio, não foi nem sóbrio. Ele tentou transfigurar-se em outra pessoa, educada e tal. Quem sabe ele pensa assim, eu vou ser preso mesmo, mas esse Alexandre de Moraes pode me aliviar, né, me dar aí uma prisão em QG e tal. Em suma, é que ele foi uma pantomima. O que eles fizeram foi confirmar Mauro Cid, confirmar as provas já obtidas, né? Não, acho que em nada fizeram que pudesse aliviar a situação de ninguém, né? Foi isso. Agora, vem aí, né? Vamos para as próximas etapas. Eu acho que está muito rápido, está andando muito rápido. Para efeitos do tribunal, ele se comprometeu mais ainda, fez confissões, disse que sabia da minuta, disse que confirmou a sua participação no golpe. E também as provas são copiosas em relação a ele ser o líder da quadrilha, certo? Nas reuniões, com os diplomatas, depois da reunião ministerial, tudo isso. E para o público dele, ele acabou também se acovardando, se desgastando e se desmoralizando. Mostra que até o público dele tem algum nível às vezes pode ter algum nível de tolerância e de bom senso, né? Então, foi um verdadeiro desastre para um cara que se diz machão, né? Vamos ver. O Bolsonaro, ele tinha, do ponto de vista jurídico, ele não tinha muito o que fazer, é irrecorrível a situação dele. Ele fez uma aposta política para politizar o depoimento dele e produzir conteúdo para transmissão às redes bolsonaristas. E deu errado o assunto, né? Porque qual era a referência que o Bolsonaro tinha, e ele prometia isso para a horda bolsonarista? Ele tinha o modelo do Lula enfrentando o Sérgio Moro. Era esse o modelo. Só que ele tem uma estatura microscópica diante de um personagem da grandeza e da estatura do Lula. Ele não conseguiu ter esse desempenho. Então ele fez essa promessa, né, de enfrentar, né, o justiceiro, o perseguidor, etc., e não conseguiu cumprir essa promessa. E mais do que isso, ficou numa situação bastante ridícula, quase patética em várias situações, né, e transmitiu para a sua ordem, então, essa condição, né, de um personagem acovardado. E piorou essa situação, porque em vários momentos, né, ele acabou confessando o crime, reconhecendo a tentativa de golpe, né, na ilusão de que ele estava, na verdade, explicando o assunto, ele acabou se comprometendo ainda mais. Então, acho que esse é o problema do Bolsonaro. Ele não saberia oferecer qual é o impacto real que tem nas redes bolsonaristas, tem esse levantamento que o Florestan comenta, mas do ponto de vista político, que era o grande objetivo dele, ele, na minha ótica, ele não conseguiu concretizar aquilo que seria o plano que ele imaginaria de um enfrentamento direto, né, e contundente em relação ao Alexandre de Moraes.